a nossa série de Timóteo. Há 2 domingos atrás nós iniciamos essa série que ele vem falando um pouco sobre a igreja, principalmente a igreja de Éfeso. E se a gente pega toda essa terminologia bíblica sobre a igreja, a gente vai ver que a igreja de Éfeso, Paulo trata os primeiros capítulos como a igreja teórica, como que ela deve ser, a igreja perfeita. E nos capítulos do meio para frente, do capítulo 4 para frente, ali também, ele vai tratando sobre a igreja na prática, como que nós devemos viver e praticar igreja. Aí há 2 domingos atrás nós falamos um pouco sobre Timóteo, capítulo de número 1, falamos sobre o falso ensino que estava entrando dentro da igreja, falamos como que é o nosso posicionamento ante a verdade em amor, ou seja, eu não posso ser omisso, tenho que me comprometer com a verdade em amor. No domingo passado nós trabalhamos Timóteo no capítulo 2, que falamos sobre a ordem da igreja, como que deve ser feito as coisas na casa de Deus com ordem e decência. E hoje nós vamos tratar e falar um pouco de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3, vai falar sobre a constituição dos bispos, diáconos e para que tudo isso é feito. É um dos pontos mais centrais que vai falar sobre a liderança da igreja, e eu gostaria de dividir o texto do capítulo 3 de Timóteo em 3 partes, que na verdade é a espinha dorsal do evangelho referente à igreja. Porque ele vai tratar quais são os deveres dos bispos, dos pastores, dos presbíteros, do diaconato e para que existe tudo isso. Então, gostaria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu, a primeira carta de Timóteo, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o verso de número 16. E dividiremos esta carta em 3 momentos. Então, quem achou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente do seu lado, ou lê aqui também no telão da palavra de Deus. Uma coisa que eu ia pedir, por favor, aí da mídia, vê se na versão NVI tem a versão 2011, não a versão de 2023. Se tiver, ok. Se não tiver, também ok, da mesma maneira. Eu pedi para alterar. A versão NVI 2011. Por que, pessoal, versão NVI 2011? A versão 2023 da NVI, que foi feita agora, ela não foi feita com tanta erudição, tanto cuidado. E a versão de 2011 foi feita pelo Dr. Russell Shedd, foi feita pelo Luiz Saião, que são biblistas. Então, muda completamente a versão. A versão 2011 é a versão que tem mais proximidade aos textos originais da Bíblia Sagrada, tanto no grego, no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento hebraico e também um pouquinho do aramaico. Então eu sempre prefiro indicar a versão NVI 2011, que é aquela que eu utilizo aqui. Pastor, qual que é a diferença? Você vai poder ver em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18, a versão 2011, que é mais se aproxima do auxiliar, trata da mulher como auxiliadora. A versão 2013, 2023, trata ela como aliada. Ela não é aliada no sentido de andar junto, não. Ela auxilia numa missão. Então, pastor, qual que você recomenda? Versão 2011, que é a versão que se aproxima do original. Ou seja, quanto mais do original, dos textos originais, nós lermos a palavra de Deus, melhor a nossa compreensão e também da verdade das Escrituras Sagradas, tá ok? Então eu vou ler aqui na versão 2011, se tiver, não tem, então vai essa versão aí mesmo. Diz assim o texto da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Bispos e diáconos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável,
hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o ministério da piedade, pois Deus foi manifestado no corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para celebrarmos como igreja e humildemente me apresento diante do teu altar, com um temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os pecados que eu cometi, pecados no meu olhar, nos pensamentos, no meu falar, até na minha conduta eu te peço perdão. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor leve cativo o meu coração, a minha mente, juntamente com a tua igreja, para que possamos receber a tua palavra e ela gere em nós vida, e vida essa com abundância. Derrama do teu Espírito Santo e repreenda toda a obra do mal, tudo aquilo que nos impede de sairmos daqui, Pai, com um pouquinho mais da tua palavra e crescendo na graça e no conhecimento que caia por terra no nome de Jesus. E que a tua palavra nos confronte, nos exorte, nos alerta e também nos converta através do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A gente vive num tempo, pessoal, onde a aparência, imagem e a vitrine, ela é muito celebrada, principalmente nessa contemporaneidade que a gente vive no século XXI. Ou seja, as pessoas muito mais julgam as pessoas ou analisam as pessoas por aquilo que elas expressam e a imagem dela, do que por aquilo que elas realmente são. E às vezes a gente vê isso em todo o contexto que está aí fora. Principalmente no contexto seguinte, a gente vê algumas pessoas na vitrine com sucesso e a gente vê que esse sucesso chama às vezes a atenção. Só que o tema da mensagem que a gente vai abordar hoje é: a casa que Deus habita não pode viver de aparência. Porque vivemos num mundo que cultua a aparência. Vivemos num mundo que você é relevante se você tiver uma imagem ou refletir uma imagem ou tiver um conteúdo relevante. Exemplo, a gente gosta de ver pessoas de sucesso, pessoas que são palestrantes de sucesso e fala: meu, olha o que deu certo, olha como ele empreendeu, olha como que ele fez isso, olha como ele aumentou os zeros na sua conta bancária e ali ele é relevante, eu quero ouvir.
Ah, eu quero ouvir o CEO dessa empresa. E por que eu quero ouvir o CEO dessa empresa? Porque ele deu certo. E a maioria das vezes a gente quer ouvir, vou simplificar ainda mais, nós queremos ouvir pessoas assim porque a gente vê grana. A gente vê sucesso como grana, ou seja, olha o que ele fez, olha os milhões, ele viaja para onde ele quer, ele tem dinheiro, ele tem a conta bancária abastada, então essa pessoa aí que conquistou, olha só, que conquistou, que fez coisas, essa pessoa eu quero ouvir, essa pessoa tem algo para passar. Por quê? Porque na minha concepção, eu também quero me dar bem na vida, então eu quero ouvir pessoas que se deram bem na vida e as dicas que ela tem para mim. Só que na casa de Deus, Paulo vem e vai tratar o capítulo de número 3 completamente diferente. Ele fala, vamos lá, vocês gostam de líderes que sejam capacitados, vocês gostam de líderes que têm competências, que têm estudos, e isso é muito importante e tal. Mas na casa de Deus é o inverso. Na casa de Deus, o que é proposto para um líder não são as suas aptidões, não são as suas competências, mas o que é posto para um líder é o seu caráter. Então a primeira coisa desse primeiro bloco que nós vamos refletir é, primeiro, na casa de Deus, caráter vem antes de cargo. Na casa de Deus, caráter vem antes de cargo. Como assim, pastor? Olha o que diz o texto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 7. Paulo falando para Timóteo sobre os líderes da igreja, o episcopo que nós vamos entrar agora. Esta palavra, Timóteo, é digna de confiança. Se alguém aspira ser bispo, deseja uma nobre função. Segura aqui. Deseja uma nobre função. Ele está falando do episcopos. O bispo faz o papel do supervisor da igreja. Na concepção de Paulo, quando ele trata bispo, pastor e presbítero, na concepção de Paulo é a mesma coisa. É o ato e a função de pastorear. Qual que é a base bíblica disso, pastor? Não só do bispo aqui, porque Paulo, quando ele faz as suas viagens missionárias, desde o capítulo 20 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, ele fala, ordeno aos presbíteros da igreja. E a concepção de presbíteros, ele fala o quê? Que pastoreiem o rebanho de Deus. Então, para Paulo, quando ele fala para bispos, ele está falando bispo, presbítero e pastor é a mesma pessoa, é a mesma função. E qual que é a função do bispo, pastor e presbítero? Pastorear a igreja de Deus. Aí ele vai falando em Atos, presidir a igreja de Deus, liderar a igreja de Deus. Ou seja, aquele homem, Timóteo, e aquele homem que quer ser bispo, que quer ser pastor, ele está desejando algo que é nobre. É uma nobre função daqueles que desejam o pastorado, daqueles que desejam a liderança na obra de Deus. Então é uma nobre função, certo, Timóteo? Sim, Paulão, que então deseja ser pastor, deseja uma nobre função. Olha que interessante, pergunte para a pessoa que está do seu lado, você deseja ser pastor, irmão? Só pergunta, não precisa responder. Eu me lembro que quando eu tinha 20 anos de idade que eu me converti, eu tinha um desejo, aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Eu falei, eu quero ser pastor. E fui estudar para isso, 4 anos de teologia, oração, estudo, visita no lar. Com 26 anos eu fui ordenado ao pastorado. Passei pelo conselho de ética da igreja depois de 4 anos e perguntaram uma série de coisas, sabatinas e tal. E eu fui com 26 anos o pastor mais jovem da igreja a qual eu congregava. Só que daí tem alguns critérios. Aquele que quer ser pastor, tem um critério para você ser um pastor. Só quando Paulo fala deste critério para ser um pastor, não é só o pastor. Ou seja, se o pastor é desse jeito, teoricamente, toda a sua congregação tem que seguir o mesmo exemplo. Aí Paulo vai no versículo de número 2 falar, vamos começar. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato,
respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar bem, o que está escrito? A sua casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, um neófito, um novo da fé. Por quê? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Qual foi a mesma condenação do diabo? Orgulho. Ou seja, eu posso ser igual a Deus, eu posso ser igual a Ele, eu posso fazer igual. Não, você é novo, filho, tem muito o que aprender, você é novo. Então, o não pode liderar a igreja, os novos na fé, o que estão começando agora, não tem. Porque eles ainda não têm a capacidade, a experiência, nós vamos ver isso aqui, para poder liderar a igreja. Para liderar a igreja, não pode ser neófito. Por isso que Paulo trabalha dos anciões, aqueles que já têm um tempo no pastorado, aqueles que já têm um tempo dentro da igreja. Versículo 7. Ele também deve ter boa o quê? Reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, como que está a tua reputação na praça? Como que está a tua reputação na praça? Como que as pessoas falam? Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre o episcopado, ele está mostrando o seguinte: atenção, pessoal, que a liderança dentro de uma igreja, para nós sermos servos de Deus, não se inicia com técnicas de liderança, nem com estratégia ministerial e nem é uma pessoa carismática. A liderança dentro da igreja começa com qualificações morais e espirituais. Morais e espirituais. Olha que interessante, ele vem fazendo uma lista, pode colocar o próximo. Olha a lista que ele coloca para o homem de Deus que quer ser líder, que quer liderar. Irrepreensível, sóbrio, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, moderado, não violento, não avarento e que governe bem a sua casa. Pode perceber que todas as características são características morais de caráter. A única que é uma competência e habilidade é apto para ensinar. Ou seja, na casa de Deus, o que mais importa não são suas qualificações. Na casa de Deus, para você servir, o que importa é o teu caráter. E o meu caráter. É bíblico. Para ser um líder, eu não quero saber de tanta competência. Não que ela não faça você crescer, mas o que mais importa na casa de Deus é o seu caráter. Porque aí fora, no mundo, eu posso ter várias competências, o sucesso bacana, as pessoas veem sucesso, porque as pessoas acham que sucesso é dinheiro, pessoal. As pessoas acham que sucesso é dinheiro, prosperidade é dinheiro. Não tem nada a ver isso com o termo sucesso e prosperidade bíblica, não tem nada a ver isso. Só que as pessoas veem, essa pessoa aí tem sucesso, mas e o caráter? Deus fala, na minha casa, na minha obra, os meus servos, principalmente aqueles que atuam na liderança e, consequentemente, os meus servos, a principal característica do líder é o caráter. É o caráter. E aí, eu fui pegar no grego cada uma dessas terminologias para a gente entender, e se a gente é servo de Deus, tem que ter. Não é uma opção. Ele fala, é necessário. Porque a gente gosta, se você puder, vou te dar uma sugestão. Não, é necessário. Se você for servo, é necessário que você tenha isso. Não é, olha só, Marcelão, se der, e se couber aí para você, faz isso. Não, é necessário. Se você quiser ser servo, se você quiser ser líder, é necessário que você tenha essas competências. E se não tiver, não vai ser. Simples assim. Diz o texto. Então vamos para o texto? Aí eu peguei no original, no grego, cada uma dos sentidos. Eu não vou ficar falando a palavra no grego, mas vou pegar todo o sentido do grego. Ele fala, é necessário que o servo, o bispo, o pastor, o presbítero, que se ele vai liderar a igreja, ele seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Aquele que não se pode repreender. Só que no grego significa alguém
contra quem não se pode levantar uma acusação legítima. Não significa perfeição absoluta, mas uma vida íntegra, sem brechas morais evidentes. Acima da censura pública é a ideia de alguém inatacável no caráter. Eu posso falar o que for dessa pessoa, mas não posso falar que ela não tem caráter. O bispo, então, o servo tem que ser irrepreensível. Ninguém pode chegar no bispo, no pastor, no presbítero, ou melhor, no servo de Deus e falar, ele tem um desvio de caráter. É isso que é a pessoa irrepreensível. Não é a pessoa que não peca. Estão entendendo isso? Exemplo. Às vezes a pessoa pode pecar por algum pecado, teve uma pressão e ela foi e mentiu. Puxa, menti. Só que a pessoa não é um mentiroso. Desvio de caráter irrepreensível aqui é o seguinte: olha, vou colocar ali aquela pessoa, vou levantá-la como pastor. Mentiroso. Não põe não. Mentiroso demais aquela pessoa. Não tem caráter nenhum, tá vendo? A pessoa é conhecida pela sua prática ou pecado imoral. Não que ela tem pecados pontuais, porque todo mundo peca, entendeu? A palavra de Deus diz na primeira epístola de João: se dissermos que não temos pecado, mentimos e a palavra de Deus não está em nós. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, característica do servo de Deus: irrepreensível, aonde ninguém pode levantar nenhuma acusação. Sóbrio. O que é sóbrio? Está literalmente ligado à ideia de sobriedade. No uso pastoral desse termo, aponta para uma pessoa vigilante, equilibrada, lúcida, sóbria no pensar e no agir. Não é apenas beber em excesso. É o quê? É uma pessoa que tem a mente clara e uma postura instável. Ou seja, eu vou em qualquer lugar, trafego por qualquer ambiente e eu mantenho uma postura sóbria. Posso manter uma postura divertida, posso bater um papo, mas olha que interessante, meu papo é sóbrio, minha postura é sóbria. Aonde eu estou, eu sou sóbrio, porque é necessário que o bispo, o servo, o pastor seja assim, uma pessoa sóbria. Terceiro lugar, respeitável. Se você quer ser servo de Deus, um bispo, um líder na casa de Deus, você tem que ser respeitável. Alguém ordeiro, que mantém as coisas em ordem, digno, decente e que tenha boa conduta. Essa palavra, no sentido original, traz a ideia de uma vida bem arranjada, um comportamento correto e uma postura que inspira respeito nas outras pessoas. Ou seja, isso aqui tem tanta postura, uma postura de respeito. Eu respeito essa pessoa porque ela tem uma postura diferenciada. Ela é respeitável. A postura dela leva a isso. Ou seja, não é uma aparência vazia, mas é uma conduta extremamente coerente com o caráter cristão. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é uma pessoa respeitável? Meu irmão, você é uma pessoa respeitável? As pessoas olham para você e se inspiram em você? Nossa, que exemplo de mulher de Deus! Nossa, que exemplo de servo de Deus! É isso. Uma postura respeitável é uma postura inspiradora. Nossa, eu quero ser como esse homem de Deus. Eu quero ser como essa mulher de Deus. Uma postura inspiradora. Mais um caráter. Se você, então, é homem de Deus, servo de Deus, líder, tem que inspirar as pessoas. Tem que inspirar. Só que sabe o que é o detalhe? Muitas vezes a gente não quer imitar as pessoas. Pessoal, temos que imitar. É a arte da imitação, a mimética. Tem a sociedade poética e a sociedade mimética. A poiesis eu crio. O mundo não tem sentido, as coisas não têm sentido, eu vou criar meu próprio estilo, eu vou criar as minhas coisas, eu dou recheio a uma série de coisas que não faz sentido para mim. Servo de Deus não é assim não. Servo de Cristo é a mimética, a arte da imitação. Eu vejo Cristo, vejo o exemplo e imito Ele, faço igualzinho. Só que hoje em dia a gente sempre quer ser, sabe o quê? Vocês que estão aqui, e às vezes eu caio no risco, quer ser autêntico. Ah, você está imitando fulano de tal. Tô nada. Ah, você comprou um tênis igual fulano de tal. Comprei nada, estava numa promoção, imitou. Só que a gente tem problema com imitação.
quando você vai aprender um instrumento, pega aqui a guitarra. Vou aprender um instrumento, eu crio? É poético? Não. Mimético, como que eu aprendo? Observando o outro. Como que eu ponho o dedo? Aí vem aqui, Renato, abaixa esse dedo aqui, meu, põe o dedo aqui do lado, fica todo torto, né? Tocando violão. Eu aprendo na arte da imitação. Ou seja, o líder tem que ser respeitável e inspirar as pessoas a imitarem Cristo. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não invento nada, eu só imito ao Senhor. Querem se inspirar em Cristo? Podem olhar para mim, porque eu sou um objeto de inspiração para outras pessoas. O líder é um objeto de inspiração. Aí eu vou perguntar mais uma vez, pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é objeto de inspiração para outras pessoas? A pessoa fala, quero servir a Jesus igual você serve. Nossa, eu quero me dedicar a Jesus igual você se dedica. Nossa, eu quero servir a Jesus igual você serve. É nesse sentido que ele está falando. Você tem que ser um modelo de inspiração para as pessoas quererem servir Jesus Cristo. Quarto, hospitaleiro. Isso aqui é interessante. Hospitaleiro. No grego significa amigo de estrangeiros. É mais do que receber visitas. É ter o coração aberto para acolher, cuidar, repartir espaço, mesa e vida. No ambiente da igreja primitiva, isso tinha um forte valor pastoral e comunitário. Hospitaleiro. Amigo do estrangeiro. Estrangeiro é pessoa que está na minha própria pátria? Não. É pessoa de fora que eu conheço? Não conheço. Tem que ser amigo de quem você não conhece. O servo de Deus, o líder, tem que se relacionar, tem que fazer novas amizades, tem que ser aberto para conhecer as pessoas. Não tem o líder, o servo de Deus, não pode fechar no seu grupinho e não querer falar com ninguém. Ou seja, servo de Deus não pode ser antissocial. Pergunte para a pessoa que está do lado, você é antissocial, irmãozinho? Você é antissocial? Nunca? Ai, não vou falar não. Aí a gente se defende, sabe no quê? Ai, mas é o meu jeito, eu sou tímido. Então vamos para a Bíblia? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não tem que ser tímido quem é servo de Deus, não. Tem que ser respeitável, moderado. Vamos lá, quero conhecer como você está. Qual é o seu nome? O que você faz da vida? Puxa, que legal, eu sou assim. Nossa, vamos orar. Pessoa agradável para bater papo. Por que isso? Aí chega no ambiente da igreja, vem pessoa nova, tem que cumprimentar as pessoas novas. Chegou aqui, cumprimentou o Heitor, a Bia, o Antônio, tô falando certo nome? E o Tiago, você é novo? Primeira vez, Tiago, aqui não. Você é muito bem-vindo, Tiagão, viu? O Tiagão. Ou seja, a gente tem que saber o nome da pessoa. Viu que eu sempre pergunto o nome? Quando eu vou orar por vocês aqui, nos cultos de quarta-feira, eu cito o nome de cada um de vocês e da família. Eu sei o nome de cada um. De cada um. Do Yuri, que está lá no Japão, que é o filho da Nani, da esposa dele, da noiva dele, que tá, eu cito o nome de todo mundo, oro por todo mundo. Dona Deise, do Alex, dos filhos, oro o nome de todo mundo, pessoal. Por quê? Relacionamento. Servo de Deus tem que ter o relacionamento. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você está vindo aqui na igreja, você sabe o nome de todo mundo? Vai falar, não sei, né? A igreja é pequena, tem que saber. Tem que se relacionar. Olha lá, ó, tá vindo o Léo aqui, a Marília também. Tem que conhecer o Léo e a Marília novos aqui da igreja. O Tiagão que tá vindo aqui novo também. É nossa responsabilidade como pastor e servo ser hospitaleiro. Ó, vem cá, aqui é a nossa igreja, estamos em reforma. Aqui a gente está fazendo a cantina. Olha, vai ter uma pastelada hoje aqui no final do culto. Tal. É isso, ser hospitaleiro. Aí, mais uma característica, agora já entra uma habilidade. Apto para ensinar. O que é isso? Capaz, habilidoso, idôneo para ensinar. Não fala só de possuir informação, mas ter aptidão para transmitir a verdade, instruir com clareza, corrigir com fidelidade e formar outros na sã doutrina. Essa aqui é a única característica de competência, sem ser de caráter. É a característica o seguinte, se você vai ser um pastor,
Você tem que ser apto para poder manejar a palavra de Deus e poder ensinar com clareza para que as pessoas entendam aquilo que você está pregando. Então tem que ser uma habilidade não só do servo, do pastor, do presbítero, do bispo, mas de todos os servos que querem ensinar às outras pessoas. Aí a gente gosta de falar o seguinte: hoje eu tenho uma bênção, que eu estou empolgado, pessoal. Olha só. Mas eu não sei, eu sou servo, mas eu não tenho habilidade de falar. A Bíblia fala: procura apresentar-se diante de Deus aprovado, não tendo do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se eu sou servo, eu tenho a obrigação de saber a Bíblia, de ler a Bíblia. Eu tenho obrigação. Não existe, não gosto de ler, não gosto de estudar, então você não gosta de ser crente. Então eu não gosto de ser crente. Como que a Bíblia é regra de fé e prática para a minha vida e eu não gosto de ler a Bíblia? Fala para mim. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está lendo a Bíblia, irmãozinho? Ou você só está se alimentando de Instagram, de frames de 30 segundos de pastores aí fora? Isso não alimenta a alma. Nossa, olha o que o pastor fulano de tal falou. Vai ver se está na Bíblia. Tem que falar assim, ó. Sabe o que você tem que fazer? Olha o que eu li na palavra de Deus hoje no versículo tal. Olha o que eu vi aqui nesse texto. Não que pastor XYZ falou. Não que nós não podemos ver outros pastores. Não é isso. Mas eu falo o seguinte: eu tenho que ver o que a Bíblia fala. Porque eu nunca vejo nas redes sociais falando assim: acabei de ler esse texto, olha como falou comigo. O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 3 e põe. Mas eu pego o frame de outros. Ou seja, você tem que ser exemplo de inspiração. Manejar bem a palavra de Deus. Quer ser bispo? Quer ser pastor? Quer ser líder? Quer ser servo? Então seja apto para ensinar. Não sei falar, vai fazer curso de oratória. Vai falar, vai pregar, tem que ser. Ou seja, olha o que Paulo está falando para Timóteo: na casa de Deus a régua é grande. Na casa de Deus tem o caráter e também tem a aptidão. A régua é grande, pessoal, porque a gente tem a concepção errônea de achar que nas coisas de Deus é tudo humilde. Não, Jesus era tão simples, Jesus pregava tão simples, pregava simples nada. Parábola, contexto histórico, salmos tinha cântico, tinha poesia, tinha perícope, tinha um monte de coisa. É a gente que é raso. É a gente, então não vem falar que era simples não. Era simples? Então por que quando Jesus contou a parábola do semeador, acabou de contar a parábola, os discípulos falaram o que para Jesus? Ô mestre, ensina a gente que a gente não entendeu. Era simples? Naquela época andava com Jesus, não entendia, irmãos. Aí a gente acha que às vezes é só pegar a Bíblia aqui, abrir, Deus fala comigo. Não faça isso, tá? Não faça isso não. Ora, lê o texto, fala: Deus, eu li o texto, fala comigo. Nossas orações têm que ser dirigidas pela palavra. É pela palavra. A gente costuma, sabe fazer o quê? Orar e depois ler a palavra. Não, primeiro, muitas vezes a gente tem que ler a palavra e depois orar. Sabe por quê? Nossas orações têm que ser orações bíblicas. Tem que ser orações do servo de Deus, do pastor. Orações que têm a palavra. Senhor, olha a minha oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor que me leva em verdes pastos, que guia manhãsamente em águas tranquilas. É o Senhor que preenche a minha alma quando eu estou agitado. Quando eu estou nessa grande perseguição, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu posso andar no vale da sombra da morte. Todos os meus inimigos querem a minha cabeça, mas eu sei de uma coisa que diz a tua palavra: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ser bíblico. Senhor, está um momento aqui de crenças, de um monte de idolatria, mas como Elias eu estou orando. Eu estou como os profetas contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Eu vou orar e o Deus verdadeiro responderá com fogo. Essa é a minha fé. Eu estou orando a Bíblia. Eu estou com um diagnóstico ruim, Senhor, e agora? Senhor, eu oro igual a Ezequias. Veio a notícia, veio o diagnóstico, mas Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O Senhor mudou ali no livro de Reis, mudou a sorte de Ezequias e curou. Senhor, me cura, Senhor.
Tá difícil, tô com vontade de parar porque eu tô desanimado, não tenho vontade de perseverar. Deus, mas eu me lembro que a tua palavra fala de uma mulher de fluxo de sangue, mais de 12 anos gastou grana com tudo quanto era tipo de médico. Mas ela falou, eu vou ter com Jesus. Ela perseverou, atravessou uma multidão, tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Deus, me dá perseverança essa mulher. Me dá perseverança dela, eu quero desistir. Ou seja, as nossas orações têm que ser orações bíblicas. O dever do pastorado que o apóstolo Paulo fala é fazer a igreja sentir um desejo verdadeiro pelas Escrituras. Leitores assíduos da Bíblia. Essa é a função e o dever pastoral que Paulo está falando para Timóteo. Aí ele continua do caráter. Tem que ser uma pessoa moderada. Que é o sentido, alguém amável, gentil, equilibrado, brando, que não trata os outros com dureza, nem com rigor excessivo. A ideia aqui não é fraqueza, mas é mansidão controlada. O servo de Deus tem que ser controlado. O servo de Deus não pode ser desequilibrado. O servo de Deus tem que ser gentil, equilibrado, brando e amável. Maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita no seu tempo certo. A palavra branda desvia o furor e não suscita ira no ouvinte que está ouvindo a palavra. No contexto pastoral de Timóteo, descreve um líder que não é áspero, mas tratável e sensato. Ele é amável, moderado. Característica de caráter. Outra coisa que ele não pode ser, não violento. Pergunte para o pessoal do você é violento? Você é violento? Não, mas eu só dou uns soquinhos no baço para não ficar marca, né? Assim, eu sou violento. Essa palavra, literalmente, no original, significa não golpeador. Isto é alguém que não agride, não é briguento e nem truculento. Isso é legal. Já viu aquelas pessoas truculentas? Você fala tudo para elas, elas sempre têm uma questão. Ah, não, mas não é assim. Não é assim. Truculenta, quer brigar por tudo. Para com isso. Se é servo de Deus, líder não pode ter. Não é assim, truculento. Olha que interessante. O termo pode apontar para a violência física, mas o sentido se amplia ainda mais com uma postura agressiva e opressora. Ou seja, não violento, eu não sou uma pessoa opressora. Ah, não pode isso aqui, eu oprimo as pessoas. Biblicamente não é apenas bater, mas é não liderar pela intimidação. Porque hoje em dia existem pastores, e o apóstolo Paulo trata no primeiro livro, no primeiro texto, primeiro capítulo, pastores que lideram com intimidação. Você não pode ir em outra igreja, viu? Você não pode sair para visitar. Você não pode sair daqui porque se sair daqui está fora da bênção, tudo errado. Isso aí não está na Bíblia. Você pode visitar a igreja que você quiser. Aqui na For You Church, você pode visitar a igreja que você quiser. Você pode ir em campanha que você quiser. Você pode ir em conferência que você quiser, pessoal. Vocês são livres, nós vamos chegar lá. Vocês são livres em Cristo Jesus para poder ir. Mas por que às vezes vocês voltam para esse rebanho? Porque Deus está te colocando aqui, te plantando. Não existe crescimento de cristão, aquele que pula de igreja em igreja. Por quê, pastor? Base bíblica, a gente vai chegar. Olha só, quando você planta uma raiz, uma semente, se você ficar tirando ela e plantando em vários solos, ela vai crescer? Só cresce com raiz. Eu tenho que ficar num lugar e ficar tempo lá. Trabalhando, me desenvolvendo, crescendo. Aí eu crio raiz e começo a crescer. Se eu pego desse solo, eu vou para o outro. Pego desse solo, eu vou para o outro. Não vou crescer na casa do Senhor. Então, quando eu falo não violento, é não liderar por intimidação, não. Não avarento. Literalmente, sabe o que é? Não amante da prata, ou seja, não é amante do dinheiro. E olha que interessante isso. Não significa possuir riqueza, mas ser dominado por ela, viver em função dela, medir pessoas e ministérios por vantagem financeira. Traduz exatamente como não amante ao dinheiro. No sentido pastoral, é o homem que não comercializa a fé e não faz do ministério um caminho de ganho.
O pastor, o presbítero, o bispo não pode ser avarento, amante ao dinheiro. Ou seja, tudo que ele faz está pensando em dinheiro. Tudo que ele faz pensando em ganho. Tudo que ele faz trata pessoas por causa do dinheiro, trata pessoas por causa da condição financeira, trata pessoas por causa disso. Não. O pastor bíblico não faz isso. E aqui na For You nós não fazemos isso. Independente do que você ganha, faça ou realize, aqui é uma igreja pastoral e bíblica que eu trato todos de igual maneira. E detalhe, glória a Deus, eu sempre falo isso para aqui nos bastidores, aqui em cima do púlpito, não sou refém de ninguém. Eu posso pregar abertamente. Você pode dar milhões dentro da igreja, eu vou continuar pregando a verdade. E se tiver em pecado, eu vou falar de pecado aqui em cima. Eu não sou refém de ninguém. Ah, mas vai perder, pastor, isso ou aquilo. Muitos comercializando a fé. Não vou perder, vou pregar a verdade de Deus, vou pregar. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, tal, vou ensinar o que está escrito nas escrituras que o apóstolo Paulo fala. Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo, seja oportuno, seja não oportuno, sendo que vão ouvir você ou não vão ouvir você, pregue o evangelho, porque o que transforma vidas é o evangelho de Cristo Jesus. O que transformou a minha vida quando eu estava lá naquele charco de lodo, cheio de droga, não foi a promessa de uma porta de emprego, não foi a promessa que eu ia ficar rico, foi, Renato, você terá salvação porque está andando em caminhos de morte, você está andando com amizades que não convém andar, então Jesus quer te salvar, porque este caminho está te levando a passos largos para o inferno, e Jesus tem uma obra na sua vida, Renato, aceite Ele. Aí há mais de 21 anos atrás eu aceitei esse Jesus. E estou até hoje aqui para a glória de Deus juntamente com a igreja. Vale a pena servir Jesus. Então eu não vim para Jesus porque eu tinha dinheiro, porque ele ia preparar uma porta de emprego para mim, não. Eu queria ser salvo. Eu queria encontrar descanso para minha alma. Como diz o texto da palavra, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para a vossa alma. Alguém que governe bem a sua própria casa. Não é mandar de forma autoritária, mas é liderar, cuidar, administrar, presidir com responsabilidade. Essa palavra grega traz a ideia, alguém que se coloca à frente para conduzir e zelar. O pastor, o líder, o servo, ele tem a responsabilidade de liderar a sua própria casa. Eu que me coloco à frente nas disciplinas espirituais, eu que ensino, eu que exorto, não no sentido de soberba, mas no sentido de governo. É responsabilidade do episcopos, do presbíteros, do pastor fazer isso, e consequentemente do servo. Então vocês que são homens de Deus, a responsabilidade na tua casa de gerir, fazer a gestão espiritual é tua, não é da mulher, é do homem. Tem governo. Timóteo capítulo 2 ele trabalha isso. Governo está sobre o homem, não sobre a mulher. 1 Timóteo capítulo número 2. Agora pergunte para o homem que está do seu lado, está fazendo isso, meu irmão? Ah, pastor, não é aquela coisa, né? Fazendo. Não tem problema. Hoje a palavra fala que a gente preciso melhorar. Jesus me dá graça. Jesus, vamos tentar fazer junto. Ou seja, a palavra de Deus revela a nossa imperfeição para a gente entrar no eixo de novo. Sempre disse isso aqui para vocês, pessoal. O evangelho que transforma, o evangelho de Cristo, ele é confrontador. Ele é confrontador. Sem o confronto da palavra a gente não se converte. A pessoa está lá fumando, bebendo, usando droga. Ah, vai que é legal. Vai se converter? Não, tem que chegar para... Está errado isso daí. Você está destruindo a sua vida. Você é o templo do Espírito Santo que ele selou você, meu filho. O que você está fazendo? E olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá também. Só que a gente às vezes vive de jargão e lê pouca Bíblia.
Aí começa a ver que a pessoa está fazendo isso, a vida não vai para frente, vai começar a ir para baixo cada vez mais, vive uma vida medíocre espiritualmente, nunca vai para frente. Por quê? Porque está destruindo o templo do Espírito Santo. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos dentro da igreja, a vida não muda por causa disso, mas entra dentro da igreja e fala que é servo de Deus. Mas sem mudança. Está na Bíblia, pessoal, é só ler. Está na Bíblia. A casa de Deus tem que ter essa ordem. Guarde isso. Na casa de Deus, cargo e função não cria nenhuma substância espiritual. O cargo ou a função que você exerce só vai manifestar e tirar para fora aquilo que já existe dentro de você. Já viu aquilo lá, aquela frase básica? Quer saber quem é a pessoa? Dê liderança para ela? Dê cargo para ela? Isso é literal que ele está falando. É literal. Quer saber quem é a pessoa? Dá cargo para ela, dá função, dá poder para ela. A pessoa não se corrompeu com o poder. Não, já estava corrompida, só manifestou a corrupção na hora que entregou o poder para ela. Esse é o sentido bíblico. Já estava maltratado na sua própria alma. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e o versículo 3. Pedro falando para a igreja sobre os pastores. E eu me incluo nisso aqui. Por isso que eu falei que vocês podem ir para qualquer lugar. Porque tem base bíblica. Pastoreiem o rebanho de Deus que está sobre os seus cuidados. Vou me colocar. Renato, pastorei o rebanho. É seu? Vocês não são meus. Vocês são dele. Renato, pastores, bispos, presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que está sobre os seus cuidados. Não é teu. É meu, que eu deixei você pastorear e ensinar. Apto para ensinar. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, não dado ao dinheiro, mas com desejo de servir. Renato, se você está pastoreando, pastoreie por amor a vidas. Sabe o que eu faço? Eu visito por amor, eu oro por amor, eu me desgasto por amor. E esse desgaste, está na Bíblia, pastor? Tá, Coríntios. Paulo fala, eu vou me desgastar para a igreja do Senhor. E é uma alegria me desgastar. Como eu amo estar cansado por fazer a obra, pessoal. Chego moído em casa, mas feliz na minha alma, porque eu orei por um, visitei o outro, discipulei um ali, fiz um PG do outro lado, e visitei, ensinei, preparei texto, me desgasto. E uma alegria tremenda no meu coração. Façam por amor. E você acha que é um peso para mim? Não, é alegria, porque eu fui chamado para isso. Qual que é a base? Nós acabamos de ler. Aquele que almeja, deseja o pastorado, boa obra almeja, uma coisa nobre almeja. E por que ele fala isso? Nem todos desejam. Nem todos desejam ser servos, nem todos desejam ser líderes, nem todos desejam ser pastores. Mas aquele que quer ser o episcopos, o presbíteros, nobre coisa almeja. Aí, olha o que a gente aprende. Antes da gente desejar posição, é preciso desejar santidade. Antes de conduzir pessoas, o pastor, o servo, tem que ser governado por Cristo. Antes de falar para a igreja, o servo de Deus tem que falar para a tua própria casa. Fale para a pessoa que está do seu lado, não seja negligente com a tua casa. Você pode ser muito bom fora, mas para cá você pode estar pecando e eu também. Você pode ser um ótimo funcionário lá fora, um ótimo empreendedor, as pessoas te acham uma bênção na sua casa. Só que as pessoas têm que achar você uma bênção fora, não acha você uma bênção na sua casa. Quando eu fui separado do ministério pastoral, eu não sabia. Sabe quem perguntaram para poder ser separado do ministério pastoral? A minha esposa. Conselho de ética. Cadine, como que o Renato ele é em casa? Ela contou. Aí eu fui separado. Pergunta pra mulher como você é em casa. Você não pode exercer. Governe bem sua própria casa. Se não governar bem sua própria casa, vai fazer como? Eu falei isso daqui no PG de Guarulhos, na sexta-feira.
Pessoal, nós não temos que ser heróis para os nossos filhos. Pais e mães, guarde isso. Você não tem que ser herói para o seu filho. O herói do seu filho e da sua filha é Jesus. É Jesus. Você não é exemplo para o seu filho. O exemplo para o seu filho é Jesus. Você imita Jesus Cristo e o seu filho e filha vê. Sabe por quê? Porque se você quer passar uma perfeição para o seu filho e para sua filha, quando ele tiver 18, 19, 20 anos, vai falar assim: nossa mãe e pai, como você é hipócrita, brigou, você briga também, você faz um monte de coisa, porque eu quis preservar. Não. Sabe como meu filho tem que ver? Meu filho tem que me ver assim: Pedro, seu pai, ele é perfeito? Não, meu pai não é perfeito. Mas meu pai é uma pessoa quebrantada. Eu vejo meu pai orando, pedindo perdão para Jesus. Eu vejo quando meu pai às vezes pisa na bola e ele fala assim: filho, vem cá, ele errou. Meu pai é uma pessoa quebrantada. Meu pai não é perfeito, é uma pessoa quebrantada. Eu quero que meu filho me veja assim. Eu quero que meu filho fale: olha, meu pai, ele às vezes falha, pode pisar na bola assim, mas eu vejo quando ele falhou, como ele vai ali aos pés da cruz pedir perdão. E às vezes vem e pede perdão para mim também. Eu quero que meu filho me veja assim. Não como uma pessoa perfeita, mas um homem segundo o coração de Deus, que tem falhas, mas sempre vai buscar reconciliação em Cristo. Eu não quero passar para o meu filho algo que quando ele tiver 18, 19, 20 anos, nossa pai, pensei que você era perfeito, pensei que você não fazia nada, nossa, olha como você fez isso. Uma imagem. Não, filho, papai também falha, papai precisa da graça de Jesus Cristo, eu oro para sempre tentar acertar e ensino você com base na palavra. O seu exemplo máximo é Jesus, filho. O papai também tenta ser assim, mas às vezes o papai pode falhar. Porque a Bíblia fala que o papai é pecador, filho de Adão. Eu tenho a possibilidade, filho, de mentir. Me esforço para não mentir. Eu tenho a possibilidade, filho, de falar mal dos outros, mas eu me seguro para não falar mal, porque a Bíblia fala que eu não posso ser maledicente. Então o que me controla é o Espírito Santo, filho. Então não sejam heróis do seu filho. Mostra o seu herói. O seu maior modelo é Jesus. Mas você quer ver Jesus, filho? Tenta olhar como o papai anda. O papai tenta ter o caráter de Cristo, tenta ser modesto, respeitoso e ter amizades. Fica a dica para os pais, mães e futuros papais. Aí, não passe perfeição. Mostre que as pessoas te vejam como uma pessoa quebrantada. Eu não quero que vocês vejam eu como exercício do ministério pastoral, como o apóstolo Paulo fala. O seu pastor não é perfeito não, viu pessoal? Eu falho. E eu confesso pecado. Quem vai no meu PG aí de quinta-feira sabe. Eu confesso pecado. Mas pastor, você é pastor? Sou pastor, mas sou humano. Preciso de oração. Isso é uma igreja saudável. Igreja saudável. Eu não vou mostrar aqui que vocês, nosso pastor é muito santo. Nosso pastor não. Eu estou na mesma onda que vocês. Carente da graça de Deus. Eu vi um pastor Jeremias Pereira, um senhorzinho de idade, falando o seguinte: aquilo que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Eu sempre tenho que estar debaixo da palavra de Deus. Porque se eu estiver debaixo da palavra de Deus, Ele vai conduzir os meus passos. E eu vou sempre estar vigilante para não me desviar e não deixar cair a palavra de Deus da minha vida. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Fale para a pessoa que está do seu lado: pare de tentar ser perfeito. Peça ajuda a Jesus. Segundo lugar, para a gente acabar. Acho que não vai dar para acabar hoje, pessoal. A gente vai ter que deixar, acho que para os próximos. Vamos tentar mais um ponto, pelo menos. Segundo, na casa de Deus, serviço vem antes de status. Na casa de Deus, serviço vem antes de status. Base bíblica, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 a 13. Olha o que diz o texto bíblico. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é uma pessoa de palavra? Falou, pode cair céu e terra, mas o negócio vai acontecer. Você é essa daqui? Ou falar: já falei, mas não deu, né? Mudou a circunstância. Homens de palavra, não dados a muito vinho, nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério com fé, com consciência limpa.
Primeiramente, devem ser experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. Segura aqui, versículo 10. Devem ser primeiro experimentados. Ou seja, todo mundo que trabalha aqui na For You e no exercício, a gente tem uma parte de liderança, que no Vision Day vocês vão ter os novos que estão chegando agora, está sendo experimentado. E se eu sou experimentado, eu posso ser reprovado. É bíblico. Só que a gente acha, não, sou servo de Deus, faço o que eu quero. Não, eu posso ser reprovado. Eu estou servindo, não servi com excelência, não fiz aquilo que o Senhor quer que eu faça com excelência, eu posso ser tirado disso. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui. Eu acho tão legal isso, porque a gente acha assim, mas fazer a obra de Deus é simples, é só fazer com coração, Marcelão. Não é só fazer com coração não, é excelência, é trabalho, é serviço, é colocar a mão no arado. A Bíblia diz, não gosto daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Não, peguei a mão no arado, eu tenho responsabilidade, dei minha palavra. O negócio vai acontecer no nome de Jesus, eu vou me esforçar. Homem de palavra, que daí vem a autoridade e respeito. Guarde isso, as pessoas respeitam a sua autoridade se você tiver palavra. Se não tiver palavra, as pessoas não vão respeitar você. Liderança, por exemplo. Olha o que diz. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras. As mulheres gostam de caluniar? Não, né? Pergunte para a mulher que está do céu, você gosta de falar mal dos outros e caluniar os outros ou não, né? Assim, se gostar, não tem problema. Não sejam caluniadoras, é o que ele está falando. Não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Pergunte para a pessoa que está do lado. Você é uma pessoa de confiança? O outro vai falar, sei. Você é de confiança mesmo? Confia em você, faz isso. Você consegue fazer? A pessoa pode confiar e falar, deixa comigo. Aí chega na data certa, você entrega aquilo que você falou? Não precisa responder. Só pensa. Palavra. Dê minha palavra. Nem que eu fique de madrugada, mas vou entregar isso daqui. Você é assim? Já não deu para fazer, desculpa, perdão. É com excelência, vamos chegar lá. Pessoal, isso daqui fala tanto comigo, eu falo, Jesus, eu lendo a palavra vai me batendo toda hora, como se tivesse Deus me dando várias chicotadas. É Jesus falando assim, Renato, já que quer servir, na minha casa é com excelência. Tem um critério, Andrés, né? Tem um critério, na minha casa é excelente. O diácono deve ser marido de quantas mulheres? Uma só tá bom, né? Uma só tá bom, não precisa 2, 3. Uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Monogamia, não existe poligamia no evangelho. Não, é monogamia. É uma única esposa que eu tenho, governar os meus filhos no temor do Senhor e servir no diaconato. Vamos lá. Versículo 13. Os que exercem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Olha só, Paulo mostra que servir não é uma categoria menor, mas exige, sabe o quê? Caráter também e profundidade espiritual. Guarde isso. Para a gente servir na casa de Deus, pessoal, não é só desempenhar uma tarefa, não. É exercer uma função espiritual em qualquer esfera. Louvor, diaconato, portaria, recepção, kids, é exercer uma função espiritual com fidelidade. Fidelidade. E é qualquer um que entra para exercer com fidelidade? Não, tem um critério. Vamos ver o critério bíblico para exercer o diaconato? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 a 5. Vou dar o contexto histórico. A igreja começa a crescer nas casas. Chega uma reclamação para os apóstolos, os pastores da igreja. Pastores, não dá não. Um monte de viúva aqui agora começou a reclamar que não estão recebendo a cesta básica todo mês. Precisamos fazer alguma coisa tal. Os apóstolos viram para eles e falam assim, o quê? Você acha que a gente vai ficar servindo mesa? Não. A gente vai continuar, e vamos negligenciar o ministério da oração e da palavra? Negativo. Nós vamos continuar no ministério da oração e da palavra, e tem os diáconos, que são aqueles que servem operacionalmente a igreja. Eles vão servir a mesa, mas para servir a mesa tem um critério.
Tá bom, apóstolos, pastores, presbíteros e bispos, qual que é o critério? Vamos lá. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Vou perguntar uma vez para vocês. Você tem um bom testemunho? As pessoas te olham com bom testemunho e fazem, daqui é homem de Deus, mulher de Deus. Cheios do quê? Do Espírito Santo e de sabedoria. Foi escolhido qualquer pessoa, pessoal? A Bíblia fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Para trabalhar no reino de Deus, não é qualquer pessoa que é chamada. Tem um critério, tem um crivo. Eu quero servir. Jesus me salvou. Eu quero servir com amor. Quer servir, Renato, com amor? Eu quero, porque Jesus fez uma obra na minha vida, me transformou, me curou, meu nome está escrito agora lá no livro da vida, lá no céu. Eu quero servir com alegria. Ótimo, Renato, tem um critério. Bom testemunho perante a sociedade, cheios do Espírito Santo você tem que ser, e de sabedoria. E os encarregaremos desta tarefa de servir a mesa. Versículo 4. Assim, nós, quem é nós? Os apóstolos, os pastores, os líderes, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente da Antioquia. Todos os nomes gregos, não eram todo mundo judeu, tinha se convertido, tudo gentil. Se converteram. Peraí, então para você servir, é de qualquer maneira? Vem cá, Mauricião, que você vai servir. É assim? Olha só. Deixa eu ver se o Maurício... É Maurício? Mauricião? É só exemplo, viu, Mauricião? Fica tranquilo, tá sempre, pelo amor de Deus. Só exemplo, ó. Mauricião, olha só, antes de eu chamar para servir. Tem bom testemunho? É cheio do Espírito Santo? Como que eu vejo que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Só quando ela fala em línguas? Não. Comportamento, compromisso, domínio próprio, longanimidade, temperança. Ótimo. Tem tudo isso? Então fechou. Chama. Provem eles. Essas pessoas que vocês escolheram, tinha quantos? Tinha um monte. Mas só 7. Esses 7 a gente vê diferente. Ou seja, a escolha é a dedo. A escolha é a dedo. Vem você que eu estou vendo diferente. Vem você que dá pra gente investir. Vem você que você está tendo vontade. Tem você que eu estou vendo a sua doação. Cheio de Espírito Santo. Estou vendo. Você chama a dedo. Não é assim, vou fazer qualquer coisa. Não. Existe um critério e um crivo para servir. E o detalhe. Pegaram eles para servir o quê, pessoal? Mesa. Garçom. Vou usar esse termo. Não pejorativo. Servir mesa, garçom. Eles iam pregar? Eles iam ensinar agora? Não, eu vou servir. A minha alegria está em servir. Olha que interessante. No próximo, pode colocar um slide aí. Olha que interessante. No próximo. Na igreja, servir não é ganhar importância, é expressão de fidelidade. Sabe por que eu sirvo aqui no púlpito, louvando, ou pregando, ou na recepção? Não é para mostrar para os outros, é mostrando a minha fidelidade a Deus, o que Ele fez por mim. Eu faço é por Ele, eu vivo é por Ele. O ato de servir é um ato de fidelidade, ou seja, quando eu não sirvo, eu não estou sendo fiel com aquilo que Deus me chamou para ser. Está entendendo? Não existe servo de Deus que fica sentado no banco sem fazer nada. Não existe. Todos nós fomos chamados para servir. Só que daí a gente pensa, o ministério ele vai adoecer quando vir a busca por visibilidade. Não, eu queria pregar. Não, eu queria estar no púlpito. Não, eu queria fazer isso. Não, se eu e você estivermos com essa motivação para servir no reino, nós iremos adoecer. Você não vai aguentar, você vai achar que está um fardo, você vai querer parar e possivelmente não vai nem querer mais ficar indo na igreja. Você vai estar, sabe o quê? Desanimado. Mas quando o nosso coração, o verdadeiro servo, não pensa aonde eu apareço mais,
mas aonde eu posso ser mais útil. O que está precisando, pastor? O que está precisando aqui na igreja? Eu quero fazer. É varrer? Vou varrer com excelência. É ficar na porta recebendo o pessoal que está chegando. Maurição chegou, Bia, Heitor, Tiagão chegou. Sejam bem-vindos, abençoados. Que alegria receber vocês. Vou servir com excelência. Pastor, o que está precisando fazer? É serviço. Guarde isso. Servir a Deus é servir pessoas. Olha que sério. Se você não estiver servindo as pessoas, você não está servindo a Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado. Se você não estiver servindo pessoas, não está servindo a Deus. Como assim, pastor? O Senhor diz, quando ele está aqui nos evangelhos de Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, e Mateus, ele fala o seguinte: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Qual que era o trabalho de Jesus com 30 anos de idade aos 33, quando ele iniciou o seu ministério? Pregar o evangelho da salvação, as boas novas de salvação, curar as pessoas. Tudo isso Jesus fez para quem? Pessoas. Esse é o trabalho que eu tenho, salvar a humanidade e servir pessoas. Jesus vai lá e serve os apóstolos na ceia. Tira a sandália, lava os pés. Jesus nos deu exemplo. Servir a Deus é servir pessoas. Ou seja, se eu e você fala que somos servos de Deus e você não está servindo na comunidade de fé, fazendo nada para servir pessoas, se analise. Porque pode ser que você não está servindo nada. Servir a Deus é servir pessoas. Servir a Deus é doação. Servir a Deus é falar onde eu posso ser útil no reino de Deus. E para finalizarmos, pessoal, vou falar rapidamente agora. Porque tem um motivo. Você viu que no primeiro momento ele trata liderança, o segundo momento ele trata serviço, e no terceiro momento é por que de tudo isso? Terceiro, na casa de Deus, Cristo vem antes da estrutura. Por que o liderança tem um crivo? Por causa de Cristo. Por que o serviço tem que ser excelente? Por causa de Cristo. E é o que Timóteo, é o que Paulo trata na carta. Olha só, na casa de Deus, Cristo vem antes da estrutura. 1 Timóteo 3, 14 ao 16. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Escrevo estas coisas, esperando ir até você o mais rápido possível, Timóteo. Mas, se eu demorar, eu quero que a igreja inteira leia comigo no 3 isso. No 3, no saiba. Mas se eu demorar, 1, 2, 3, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de quem? De Deus. Existe uma maneira de se comportar aqui? Sim ou não? E para eu saber a maneira tem que ter ordem, regra. Para eu saber me comportar. É bíblico. Ah, não gosto de regra. É a regra que Deus organiza, a igreja. Eu digo isso tudo para você, como que tem que ser o líder, como que tem que ser o servo, como que tem que ser o serviço, Timóteo, para as pessoas saberem se comportar na casa do Senhor. Aí ele continua, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade e do amor, Timóteo. Sabe por quê? Aquele que foi manifesto no corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. É a esse que nós servimos. A igreja serve para isso. Para que tem liderança, formação de caráter e competência? É para Ele, Jesus. Para que eu tenho que servir na portaria, na recepção, no louvor, nas áreas afins da igreja? É para Ele que eu faço, num ato de fidelidade a Ele. Ele é a pedra de esquina que sustenta toda a igreja. Olha o que diz. Pode colocar o outro slide. Olha que interessante. Ele
que sustenta toda a igreja. Guarde isso. A liderança existe por causa de Cristo. O serviço que a gente faz existe por causa de Cristo. A estrutura que a gente tem aqui existe para quê? Por causa de Cristo que a gente veio adorar essa manhã. A igreja que somos nós existe para sustentar e anunciar a verdade de Cristo Jesus. Isso que é ser igreja, sustentar a verdade e anunciar a verdade. Nós subimos aqui todos os domingos, não é para ouvir o que o Renato acha, é para ler e estudar a palavra de Deus juntos. É isso que nos traz vida e nos traz vida em abundância. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados, por que a igreja existe? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a pregação. Perseveravam, Atos capítulo 2, 3 e 4, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos e dos profetas, Elias, Eliseu, tendo Jesus Cristo como pedra angular, versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, toda estrutura, liderança, serviço existe por causa de Cristo. Renato, por que você prega? Por causa de Jesus. Por que o pessoal está servindo na recepção? Por causa de Cristo. Por que tem essa estrutura? Por causa de Jesus, para a gente poder receber a instrução da palavra dele. Por que tem área de convivência para a gente poder bater papo? Por causa de Jesus. Jesus é o que sustenta a For You Church. Jesus é o que sustenta a nossa igreja. Então tudo que a gente faz aqui é por causa de Jesus. E se a gente faz para Jesus, a gente faz com excelência, a gente faz com ordem, a gente faz com dedicação, a gente faz com amor, a gente faz com muito carinho, a gente faz com paixão, com vontade. Então sirva a Deus com paixão. Se coloca de pé, nós vamos orar.